Preso homem suspeito de matar uma adolescente de 15 anos em Monteiro. Motociclista morre após ser atropelado na BR-104 em Queimadas e o motorista fugiu do local. Procon diz que postos não estão seguindo as regras da Petrobras para o aumento na gasolina. E ainda, o distrito de Galante se despede do São João com aquele gostinho de saudade. Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que foi preso em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, o homem suspeito de matar uma adolescente de 15 anos em Monteiro. O crime aconteceu na tarde de ontem e os dois tinham um relacionamento amoroso. A vítima desse feminicídio, Vitória Santos, tinha apenas 15 anos de idade. O suspeito do crime é Gilson da Cruz, de 56 anos, companheiro da vítima, que foi morta com disparos de arma de fogo. O advogado do principal suspeito é que entrou em contato com a Polícia Civil para comunicar sobre o crime. Ao chegar na residência onde o casal estava, a polícia já se deparou com a vítima morta, como explica o delegado Sávio Siqueira. A Polícia Civil foi a primeira a chegar no local após um contato feito pelo advogado do autor dos disparos. Chegando lá, a moça foi identificada, Maria Vitória. Ela estava deitada perto da porta do banheiro. Já tinha tido sua vida ceifada há algumas horas atrás. Provavelmente o homicídio se deu por volta de 1 da tarde. A polícia foi contactada às 17, mais ou menos. Provavelmente ela foi morta com tiros de revólver, tendo em vista que não ficou nenhum estojo de munição no local, em que pese ter alguns projéteis lá. Não sei quantos disparos foram feitos, mas alguns disparos não pegaram nela, então não se trata de um único disparo. Ele atirou mais de uma vez, ele se certificou de fato acertá-la e acertou de uma maneira que não tinha como ela sobreviver. Ainda de acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil, o casal já tinha aí um histórico de discussões e agressões, mas a vítima nunca prestou boletim de ocorrência. Ainda segundo as informações da Polícia Civil, um detalhe que impressiona nessa história é que o Gilson da Cruz já foi condenado por agredir fisicamente a própria filha em 2019, quando ela ainda era uma adolescente. Este ano ele foi condenado em relação a esse crime por 6 meses de detenção, que foram convertidos aí por 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. E a gente fala agora sobre acidentes com mortes em rodovias federais que cortam a Paraíba. Nas primeiras horas de hoje, um motociclista morreu após se envolver em uma colisão na BR-104, na região de Queimadas. O motorista do veículo que causou o acidente fugiu do local. O acidente aconteceu por volta das 5 horas e 10 minutos nesse trecho da BR-104 entre Campina Grande e Queimadas. Foi uma colisão envolvendo um carro e uma moto. A moto se dirigia para Campina Grande e o carro fazia o sentido contrário. O condutor da moto morreu na hora. O homem que dirigia o carro se evadiu do local. A vítima fatal do acidente, que tinha 35 anos de idade, estava se dirigindo ao trabalho numa fábrica de calçados no bairro Itararé, em Campina Grande. A motocicleta em que ele estava ficou parcialmente destruída. O veículo seta, que bateu na moto, caiu numa ribanceira. O motorista fugiu. O trânsito ficou lento e congestionado por cerca de 3 horas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o carro invadiu a pista da motocicleta. Tudo indica que o veículo Celta vinha de Campina Grande para Queimadas, né? Ao tentar realizar uma ultrapassagem ou por algum outro motivo ele estava na faixa contrária e atingiu a motocicleta nesse exato local aqui, ó, na mão da motocicleta, né, que vinha de Queimadas para Campina Grande. O condutor da motocicleta foi arremessado ali e a motocicleta arrastou 21 metros até aquele ponto lá
O veículo Celta caiu fora da pista, no acostamento lá. O condutor, infelizmente, se evadiu aqui do local e agora a Polícia Civil vai tentar identificá-lo, né? E olha, um outro acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida na região de Soledade. Vamos ver os detalhes. O acidente aconteceu hoje pela manhã numa rodovia estadual entre Pedra Lavrada e Soledade. Uma pessoa morreu no local, um homem de aproximadamente 70 anos que estava numa moto. As informações dão conta de que foi uma colisão envolvendo justamente duas motos. Outra pessoa foi socorrida aqui para o hospital de trauma. Eliane, que é enfermeira do SAMU, você veio com a equipe que trouxe essa pessoa aqui para o hospital. O que é que você pode informar em relação a esse paciente? O paciente estava estável, consciente, orientado, todo momento, com abrasões pelo corpo e uma dor localizada na região torácica. O que foi que passaram para vocês em relação a essa situação lá no local do acidente? Que foi uma colisão envolvendo duas motos. O paciente, a vítima que eu socorri, usava capacete e o outro senhor, que foi a óbito, estava sem capacete. Quer dizer, uma coisa que poucas informações se receberam no local. Exatamente, poucas informações. Foi logo cedo isso? Foi por volta em torno de 5 horas, 5h15 da manhã. Vamos mudar de assunto para falar de uma polêmica. O Sindicato de Revendedores de Combustíveis aqui de Campina Grande diz que não vai seguir a política de preços da Petrobras. Com isso, a gasolina deve ficar ainda mais cara aqui em Campina Grande. Teve uma reunião, inclusive, com o PROCON e Daniela Pimentel vai trazer todos os detalhes para a gente. O preço da gasolina em Campina Grande foi reajustado 2 vezes em uma semana. Por isso, o PROCON Municipal convocou o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do interior da Paraíba para uma reunião. Segundo o coordenador do órgão, o sindicato não está seguindo a política de preços da Petrobras. A pauta dessa reunião foi fruto de várias denúncias que o órgão recebeu de que os postos de combustíveis que funcionam no município de Campina Grande estariam praticando um preço além dos 20 centavos anunciados pela Petrobras. Convidamos o presidente do Sindicato dos Proprietários dos Postos de Combustíveis a estar presente conosco aqui no órgão e eles nos manifestaram essa compreensão que eles têm da justiça de que não são obrigados a seguir a política de preço ou os valores estabelecidos pela Petrobras, que eles teriam uma flexibilidade de trabalhar uma margem de lucro de até 20% e que eles estariam trabalhando em cima de 12,5% conforme os últimos reajustes. A justificativa do presidente do sindicato é que a economia é de mercado livre, não sendo considerado aumento abusivo de preço. Na verdade, a economia é livre, está assegurado esse direito na Constituição, embora que existe uma, vamos dizer, uma conduta, né, que o segmento varejista, que é o de posto, eles seguem, né, só reajustam normalmente por conta de algum repasse que venha ou da distribuidora, ou da refinaria, ou dos tributos, que é a maior carga, né, que existe no preço é por conta dos tributos. Então é importante que a população entenda, hoje, mesmo com o reajuste, o lucro bruto de um posto é 12% bruto, né? Ou seja, daí vão tirar todos os custos fixos e variáveis. Como a economia é livre, essa condição do PROCON, né, verificando margem de lucro e tal, isso aí é inclusive conduta vedada pela legislação brasileira, né? O que interessa mesmo para a população é que o posto não é o culpado desses preços que estão sendo praticados pela bomba. Ele representa 12%, ou seja, quando você abastece R$100, R$12 fica com o posto para pagar funcionário, todos os custos, e R$88 está na cadeia de distribuição, refinaria e tributo. Com o combustível custando, na maioria dos postos, R$ 6,19, o consumidor tem ficado na bronca. Eu acho um absurdo, sabe? Porque está virando um cartel, que se um aumenta, todos os postos aumentam, vai na onda toda, entendeu? E quem paga sempre é o consumidor. A gente que aperta o cinto, diminui mais na gasolina, não pode mais encher o tanque, virou agora sei lá como é, sem... O valor limite que o senhor abastece hoje é de quanto? Eu abastecia meio tanque, entendeu? Aí hoje, agora por quê? Aumentou, eu vou no 50 e 50. Segundo o coordenador do PROCON, o Ministério Público será acionado.
prontamente o órgão faz o seu papel de mediador na defesa do direito do consumidor e informa ao Ministério Público sobre o posicionamento da categoria do segmento dos combustíveis. E olha só, servidores do INSS devem entrar em greve a partir de amanhã. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social da Paraíba explicou as reivindicações da categoria. Nós, servidores do INSS, deliberamos por uma greve por tempo indeterminado a partir de amanhã, 16 de julho. As nossas reivindicações são as seguintes: melhoria na condição de trabalho nas agências de todo o país para melhorarmos o atendimento do INSS à população que paga os nossos serviços e que precisa dele, né? E como também a reestruturação da nossa carreira, uma reestruturação da remuneração dos servidores do INSS. Haja vista que hoje um servidor do INSS tem o seu vencimento básico um valor ínfimo, menor do que o salário mínimo. A maioria da sua remuneração é feita de gratificações. Portanto, essas são as reivindicações básicas que os servidores do INSS têm feito ao governo. O governo já promoveu 3 rodadas de negociação, mas, no entanto, não apresentou nenhuma proposta favorável. A seguir, Hilton Mota é homenageado com biografia nos seus 100 anos e o final do São João em Galante que deixou saudades. Olha, foi lançada aqui em Campina Grande a biografia de Hilton Mota. A obra traz relatos da vida pessoal e profissional do comunicador que era apaixonado pela comunicação e por Campina Grande. A biografia é uma celebração ao centenário de Hilton Mota. Dividido em 11 capítulos, a missão de pesquisar e escrever a história do comunicador foi das jornalistas Fernanda Souza e Sandra Medeiros. Fotos e relatos da vida pessoal e profissional fazem parte da obra. Hilton Mota era um comunicador apaixonado por tudo que ele fazia, ele se entregava de corpo e alma, mas principalmente por Campina Grande. Tanto que ele não nasceu em Campina, chegou em Campina mocinho e aqui ficou, mas teve oportunidades e foi para outros lugares, fixou residência em Recife, residência profissional, onde ele nasceu e podia ter ficado lá, mas escolheu voltar para Campina Grande. Pessoas que foram ligadas ao Hilton, personalidades da área cultural, musical, né, com que ele tinha muita intimidade e muita interação. Então, eu listei essas pessoas e, na medida do que foi possível, a gente foi colhendo, porque teve aquelas dificuldades pela questão da idade, né, de algumas dessas pessoas, personalidades ligadas ao Hilton. E eu fui colhendo esse material, amealhando o acervo de fotos, que é muito rico, que a família tem, impressionante, registra praticamente toda a fase dele, né, toda a trajetória. E fui conversando, pesquisando, também fazendo pesquisa de campo na imprensa para ver o que tinha sobre ele nos tempos idos, né? Quando ele estava no auge, na época da TV Borborema, da Rádio Borborema, da Rádio Cariri também, que ele participou. E foi um trabalho incrível de repaginar, de conhecer muito mais essa personalidade incrível e enigmática que foi Hilton Mota. No cargo de superintendente dos Diários Associados, Hilton Mota conduziu a instalação da TV Borborema, um dos primeiros grandes desafios de sua vida como gestor. A TV Borborema foi ao ar em caráter experimental em 1963 e foi inaugurada em 14 de março de 1966. Esse trecho está escrito na página 49, no capítulo Os Diários de Hilton. Além da TV, foi ele quem trouxe a primeira rádio FM para a Paraíba, em 1978. Os Diários Associados, principalmente a Rádio Borborema, de saudosa memória, né? Eu participava muito dos programas de auditório que papai fazia e participava das novelas que ele também fazia. E eu ficava nos estúdios, nos estúdios que tinha ali em cima da sorveteria Flórida, ali no centro da cidade. E no segundo andar era o auditório. Então aquele auditório para mim foi assim, uma infância muito feliz, porque
eu assistia os grandes artistas daquela época, né? Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso, então a diversão era nem teatro. Campina Grande naquela época também não tinha teatro. E a gente ia para o auditório da Rádio Borborema, que eram os maiores cantores, né? Tipo Orlando Silva, Calbi Peixoto, Ângela Maria e tantos outros que aqui vieram fazer os programas. E papai apresentava esses programas e apresentava também programas de humor. Durante a solenidade, muitas memórias foram compartilhadas com o público, como gravações antigas. As emoções estão aumentando. Aumentem o volume dos rádios. Esse pilha, lembre-se que a luz vai apagar. Vocês terão que se manter com os rádios de pilha. Ponham os automóveis no terraço de casa. Abram as janelas do carro e aumentem o volume do rádio. Eternizada, a história de Hilton Mota também é um pouco da história de Campina Grande. Não é fácil, porque ele tem muita história, né? Não é 100 anos, mas pelo menos no tempo que ele viveu, tem muita coisa a ser dita ainda, né? Mas o que a gente pôde, a gente colocou e conseguimos, né, fazer esse livro que está bonito, está de acordo com o que ele merecia. Trabalhando com amor, com cuidado, com dedicação, com objetivos plenos e claros. Vamos construir uma grande nação, exemplo de amor para... E a gente fala agora de esportes. Teve rodada importante da Série D do Campeonato Brasileiro com o clássico dos times paraibanos. 13 Souza se enfrentaram. Eu vou dizer o resultado? Não, vou deixar Jonatas Venâncio contar todos os detalhes dessa partida que reacendeu as esperanças do Souza. Boa noite, Dessana. Boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando no Borborema Notícias. Fim de semana aí com times paraibanos jogando pelo Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando da última divisão nacional. A gente teve clássico paraibano entre Souza e 13. Ontem à tarde no estádio Marizão, que terminou empatado. Em um jogo com polêmicas, teve o treinador Vaguinho Dias reclamando de pênalti não marcado para o 13, teve Aldeone Abrantes reclamando de gol não marcado para o Souza. No fim das contas, 1-1, o time do 13 saiu na frente com o Thiago Alagoano, mas Felipe Jacaré empatou a partida para a equipe do Dinossauro. Esse resultado dessa que assegurou o 13 na primeira posição do grupo A3 da Série D, viu? O time do 13 foi aos 28 pontos e o segundo colocado, Iguatu, que tinha 24, permaneceu com a mesma pontuação. Isso porque perdeu seu jogo fora de casa contra o Santa Cruz de Natal. O 13 não pode mais perder essa primeira posição, já que o Iguatu, se vencer a partida da última rodada, só chega aos 27. E aí agora o Galo fica aguardando o quarto colocado do grupo A4 ser definido para saber quem vai ser seu adversário no primeiro mata-mata da quarta divisão. Já o Souza depende de si próprio para conseguir a classificação para o mata-mata. Com o empate, assumiu a quarta posição com 18 pontos. Atrás dele vem o Atlético Cearense em quinto com 17. E em sexto vem o Santa Cruz de Natal com 16. O Souza joga fora de casa contra o já classificado Iguatu. O Atlético Cearense joga fora de casa contra o eliminado Potiguar. E o time do Santa Cruz de Natal joga fora de casa contra o 13. Que já está mais que classificado, mais que líder nesse grupo A3. Para o Souza, como eu já falei, é vencer seu jogo e conseguir a classificação. Em caso de empate ou derrota, aí tem que torcer aí por um tropeço, tanto do Atlético Cearense como do Santa Cruz de Natal. A gente já fica na ansiedade já para o próximo fim de semana para acontecer essa 14ª e última rodada da primeira fase da Série D. E ontem foi o último dia do São João lá em Galante. E o sentimento entre os forrozeiros não podia ser outro, né? De muita saudade, afinal, acabou-se que era doce. Por todos os lados, em Galante, o sentimento nesse domingo já era de saudade. Foram 9 finais de semana de muita música e animação. Estávamos aqui os 30 dias do Parque do Povo, 33, fora os domingos que estávamos aqui. Que pena que está acabando. 33 não foi suficiente, não? Não. Tô nem cansado, as pernas estão boas ainda. Se foi bom para quem aproveitou, para quem estava trabalhando, foi melhor ainda. Valeu a pena, muito bom, vale a pena. Ano que vem que seja melhor, né? Mais do que esse, mas as vendas foram ótimas. Esse não vai deixar uma saudade imensa.
só coisas boas. Para a organização, o evento foi considerado um sucesso, que superou todas as expectativas. Nosso retorno foi muito positivo, aceitação de público, tanto em Campina Grande quanto aqui em Galante, os nossos comerciantes, os nossos apoiadores. Então eu acho que foi a segunda edição que nosso Grupo Arte Produções fez e a gente conseguiu aí deixar um legado, deixar uma história para o povo de Campina, para o turista, para a cidade, para Galante. Coube a uma prata da casa encerrar a festa. Já Pãozinho subiu ao palco emocionado. Afinal, tocar em casa é diferente. Então a emoção já está comigo desde o começo do dia. A gente fica ansioso, fica apreensivo, o coração bate mais forte, dá aquela ansiedade. E aí os olhinhos não param de cair as lágrimas, porque a gente sabe de toda a história, sabe como começou e como está sendo tão abençoado. Tá levando para o público a alegria e ser uma inspiração para Paraíba, para Campina Grande. Depois de 45 dias, o maior São João do mundo acaba oficialmente. Mas para muitos, bem que ele poderia durar mais um tempinho. A gente estava aqui mais 50 dias, 45 é pouco para a gente, mas 50 dias a gente estava aqui trabalhando, com certeza. Vamos ficar até de manhã. Cerveja tem, cachaça tem, uísque tem, tudo tem. E não pode acabar, é uma tristeza acabar o São João de Campina, que é o maior do mundo, não tem como acabar. Galante é galante. Pois é, agora São João só em 2025. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.